Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Poison Books. Meu nome é Úrsula e hoje eu vim aqui mostrar os 10 melhores livros de 2016. E esse também é o primeiro vídeo de 2017, então feliz ano novo, gente! Eu tinha separado 10 livros de acordo com a minha lista de livros lidos em 2016. Só que aí depois eu lembrei de um mangá que eu precisava colocar aqui no meio. Então ficou 10 livros de um mangá, ok? E também eu decidi mostrar os livros em ranking. Então eu vou começar do 10º lugar até o primeiro. E o mangá vai estar como extra aí no meio do ranking. E vale lembrar que caso algum de vocês queira comprar algum dos livros que eu vou mostrar aqui, que são muito legais, vocês deveriam comprar pra ler também, eu vou deixar um link da Amazon aqui na descrição. E comprando por esse link vocês me ajudam muito, então por favor não deixem de dar uma olhada aqui embaixo. Então vamos começar. Em 10º lugar eu escolhi o livro Another, do Yuki Toyatsuji, que é uma história muito legal, e eu escolhi esse livro justamente por ser uma história de terror muito diferente do comum. Na verdade, eu já conheci essa história por causa do anime, eu já tinha assistido faz um tempo. E fiquei muito curiosa pra ler assim que a JBC publicou o livro aqui no Brasil. Então eu comprei e eu fiquei apaixonada porque a história é realmente muito boa. Vai contar a história de um menino que acaba mudando de cidade e assim ele vai conhecer a sua nova escola, seus novos colegas de classe e tudo mais. Só que ele acaba caindo numa turma um pouco esquisita, cheia de superstições e mistérios. E depois ele vai descobrir que existe um tipo de fenômeno, algo como uma maldição que ronda justo a sala que ele infelizmente caiu. Eu não vou falar muito mais que isso porque o livro é bem misterioso no início, então eu acho que vale a pena vocês lerem e descobrirem o que realmente acontece conforme forem avançando na leitura. Em 9º lugar eu coloquei O Menino que Desenhava Monstros, do Case Donohue. Gente, esse foi um livro muito amorzinho pra mim, porque eu me envolvi muito com os personagens e eu achei a história muito legal. Vai falar sobre um menininho que começa a desenhar algumas coisas esquisitas e essas coisas começam a acontecer, ou pelo menos parecem que estão acontecendo ali, como se o que ele desenhasse ganhasse vida. E tudo aqui teve um desenvolvimento bem legal, apesar de ser uma história relativamente lenta, pelo menos eu achei. Sem contar que pra mim o final foi muito surpreendente mesmo, então o final valeu muito pra mim. Em 8º lugar nós temos Os Pássaros, do Frank Baker. E esse foi um livro que eu coloquei aqui não pela história em si, mas pelo que tem por trás da história. Como eu falei na resenha, esse livro no início foi um pouco decepcionante pra mim, mas com o passar do tempo eu comecei a perceber alguns tipos de metáforas e coisas mais subjetivas na escrita do autor, então eu passei a cada vez mais apreciar essa obra. E chegando no final eu já estava apaixonada, eu amei a mensagem que o Frank Baker passou com esse livro. Pra quem não conhece, aqui nós vamos ter uma cidade que começa a receber visitas de uma quantidade muito grande de pássaros, e a princípio esses pássaros não fazem mal algum, eles apenas ficam meio que observando o que está acontecendo na cidade, mas com o tempo eles começam a ter algumas atitudes estranhas com as pessoas e todo mundo começa a ficar com muito medo do que está acontecendo. Procurem esse livro aqui porque vale muito a pena ler. Em 7º lugar eu coloquei Quando os Adams Saíram de Férias, do Mendel Johnson. Esse foi um dos primeiros livros que eu li em 2016 e eu fiquei até um pouco relutante de colocar esse livro aqui, porque na verdade esse foi um livro que não me deixou sensações boas. Foi um livro muito pesado e que me deixou uma carga meio que ruim depois que eu terminei de ler. Só que ao mesmo tempo foi um livro que me impactou demais mesmo, como acho que nenhum livro nunca tinha me impactado na vida. Então apesar de tudo eu decidi colocar esse livro no meu top 10. Nessa história nós vamos ter uma babá que vai cuidar dos filhos de uma família enquanto eles viajam. Só que essas crianças começam a fazer certos tipos de brincadeiras com a babá muito pesadas. Eles basicamente prendem a babá e começam a fazer tudo que eles querem com ela. E isso envolve tortura, isso envolve violência psicológica e física. Então é muito pesado mesmo, principalmente porque é tudo realizado pelas mãos de crianças. Então não é um livro tranquilinho para vocês lerem aí e ficarem felizes. Não pensem nisso, mas é um livro definitivamente impactante. Eu acho que essa é a palavra que define toda a história. Em 6º lugar, eu vou colocar um livro que não está aqui comigo agora, porque ele está emprestado, mas é Planeta dos Macacos, do Pierre Boulez, que foi uma leitura muito legal e muito surpreendente, porque eu não estava esperando gostar tanto assim do livro. Acho que todo mundo já conhece a história do Planeta dos Macacos, né? Vai falar sobre um viajante que acaba parando acidentalmente em um planeta desconhecido, onde a espécie dominante são os primatas. E os humanos também existem nesse planeta, mas são vistos como animais, da mesma forma como nós vemos os macacos. E os humanos também se comportam de maneira muito primitiva nesse planeta, ao contrário dos macacos. E aí esse viajante / cientista começa a ficar muito intrigado com o que está acontecendo ali, e a história vai se desenvolvendo.
mas é muito, muito legal mesmo, vale muito a pena ler caso vocês não tenham lido ainda. Em quinto lugar, eu escolhi Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson, que também me surpreendeu bastante, porque eu fui ler esse livro por ser apaixonada pelo filme, só que aí eu percebi que é completamente diferente. Não completamente, mas é bem diferente. E o livro é muito melhor, pelo menos na minha opinião foi assim. Eu achei que aqui nós temos um foco bem maior no terror da história. Pra quem não sabe, essa história vai falar sobre vampiros barra zumbis, porque pra mim é uma mistura dos dois, apesar de no livro eles falarem que são vampiros. Mas um vírus acaba se espalhando aí pelo planeta e as pessoas infectadas se transformam até se tornarem esses seres que não podem sair na luz do sol e possuem características agressivas e um pouco bizarras. Então nós vamos acompanhar aqui um sobrevivente que a princípio pensa estar sozinho nesse mundo apocalíptico, só que a história se desenvolve de uma maneira muito incrível, de verdade. Em quarto lugar, eu escolhi Suicidas, do Rafael Montes. Gente, essa história é sensacional. Aqui nós vamos ter um grupo de amigos que decide fazer uma roleta russa, só que acaba que ninguém sobrevive dessa roleta russa. E aí, um ano depois, ocorre uma reunião com as mães desses envolvidos na roleta russa para tentar juntar todos os dados que eles têm e informações para entender o que aconteceu. E aí nós vamos lendo alguns relatos que foram escritos durante o acontecimento desse jogo, junto com algumas informações adicionais que vão aos poucos explicando tudo o que se passou naquele momento. O Rafael escreve maravilhosamente bem, e quem gosta de suspense e terror não pode deixar de valorizar um autor nacional tão incrível assim. Indico demais não apenas Suicidas, mas o Rafael Montes de forma geral. Aí, entre o quarto e o terceiro lugar, eu vou colocar o meu querido mangá. Eu precisava muito falar de Uzumaki, do Junji Ito. Em Uzumaki nós vamos ter uma cidade que começa a ser assombrada por uma forma geométrica, que é uma espiral. Isso pode parecer muito estranho, porque na verdade as histórias do Junji Ito são muito estranhas. Mas isso que é o legal, porque nós temos mais uma vez um terror que foge do comum. E muitas vezes eu percebi aqui aspectos semelhantes à escrita do Lovecraft, que eu amo, e então eu não poderia deixar de falar desse mangá. Quem conhece, quem já leu, sabe que vale muito a pena. Agora vamos voltar. Pro terceiro lugar dos melhores livros de 2016, eu escolhi Gigantes Adormecidos, do Sylvain Neuvel, que vocês já estão cansados de ouvir falar, mas é uma ficção científica muito legal, sobre um artefato que acaba sendo encontrado e ninguém sabe muito bem para que ele serve ou de onde ele veio, mas algumas peças vão se juntando conforme a pesquisa avança e é muito legal, gente, sério. Esse livro faz parte de uma trilogia, se não me engano, e os próximos livros ainda não foram publicados, infelizmente. Mas em 2017 vai ter mais dessa série aqui, então vamos começar a ler o primeiro livro, né, pra poder acompanhar a série aí conforme ela for saindo. Em segundo lugar, eu escolhi The Tommyknockers, do Stephen King, que foi um dos meus xodózinhos desse ano. Esse livro aqui foi publicado no Brasil como Os Estranhos, pela Francisco Alves, mas até agora nós não temos nenhuma publicação recente, então ele é meio difícil de encontrar. E esse foi um livro que eu já esperava que fosse gostar muito, porque ele fala sobre alienígenas. Na verdade, ele fala sobre uma nave espacial que acaba sendo encontrada nos fundos de uma casa, e essa nave começa a emanar uma energia, um poder muito estranho que afeta todo mundo que está ali em volta. E a forma como King desenvolveu essa história, a forma como as coisas foram avançando e piorando, digamos assim, foi simplesmente incrível. Eu amei tudo, inclusive o final, que eu realmente me surpreendi, eu gostei mais do que eu estava esperando e foi muito legal mesmo. E por fim, o primeiríssimo lugar, que vocês já sabem, né? Eu imagino, porque eu já falei, já dei spoilers desse resultado aí em outros vídeos. Mas enfim, o primeiríssimo lugar vai para Novembro de 63, também do Stephen King. Gente, que história boa, que história incrível! Esse livro aqui é um drama que vai contar a história de um cara que volta ao passado para tentar salvar o presidente Kennedy do seu assassinato em 22 de novembro de 63. Só que é muito mais complicado do que parece mudar o passado, e ele também acaba se envolvendo com outras questões nessa nova época, na sua nova vida em outro tempo. Então esse livro tem um pouquinho de romance, tem muito drama, tem mistério, tem um pouquinho de cada coisa. É um livro muito legal. E também, para quem me assiste muitas vezes comenta comigo que quer ler Stephen King, mas tem medo de livro de terror, essa aqui é uma ótima escolha, porque não é um livro de terror. É um livro que pode agradar a diferentes tipos de pessoas.
E é isso, gente. Essas foram as minhas melhores leituras do ano de 2016. Eu espero que em 2017 eu tenha muitas outras leituras maravilhosas e vocês também. Me contem aqui embaixo quais foram os melhores livros que vocês leram esse ano. E é claro, se vocês gostaram, não deixem de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo.